Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Psicast. Meu nome é Sabrina Viana, eu sou aluna de Psicologia da AFIA São Lucas e eu vim representar o meu grupo de projeto de extensão proposto pelo professor Rafael e ficamos com o tema de Psicologia Jurídica. Pensamos em, além de trazer a parte teórica, trazer também uma parte de dentro. Hoje estamos aqui com a psicóloga Carla Carvalho, que é uma convidada muito especial. Ela é psicóloga e exerce uma função como mediadora de conflitos no Tribunal de Justiça. Já quero te dizer que é um prazer ter você aqui. Foi muito bom você ter aceito o nosso convite, porque eu creio que vai enriquecer o nosso trabalho e também sanar várias dúvidas nossas e também do público de fora. E depois eu vou explicar mais ou menos como que funcionou as perguntas e como vai funcionar o decorrer. Quero te dar um espaço agora para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua profissão, há quanto tempo que você trabalha. Tá ótimo. Primeiro eu quero agradecer, não conheço o professor Rafael, mas agradecer esse espaço dele também estar trazendo, né, a psicologia jurídica para dentro do âmbito acadêmico, né? Eu conheço a Isabela, professora de vocês, que atua ali comigo lá na Vara de Família, e ver essa possibilidade de vocês estarem conhecendo a psicologia em outros âmbitos, que não só na clínica, por exemplo, que é o âmbito que a gente mais conhece. É um prazer poder, de alguma forma, contribuir. Espero que eu consiga contribuir, né? Eu trabalho lá no Tribunal de Justiça desde 2009, então tem 13 anos já. Eu trabalho lá, trabalho não só como mediadora, mas também como perita, né, na área do estudo, dentro das varas de família. E eu vejo que realmente, quanto mais eu trabalho dentro do tribunal, mais eu vejo a importância do psicólogo judicial, né, para trabalhar os conflitos, para trabalhar os processos, para ajudar uma dinâmica diferente dentro daquela família que a gente atende. Entendi. Acho que é basicamente isso. Uhum. Eu queria saber também como que funciona, e não somente como funciona, mas assim, como que você vê a figura feminina dentro do Tribunal de Justiça e também atuando na psicologia jurídica? Olha, eu não sei exatamente números entre homens e mulheres ali, né, de servidores, mas pelo que a gente observa assim andando, eu posso dizer que está bem equilibrado o número de homens e de mulheres servidores dentro do Tribunal de Justiça. Então, a participação feminina é muito grande dentro desse serviço. Pessoas com lideranças, N lideranças, eu acho que está bem equilibrado o número de líderes, de funções gratificadas, de DAS, entre homens e mulheres. Na nossa área, aí eu falo especificamente dentro do serviço social e da psicologia, há uma predominância do número de mulheres, eu acho que é bem maior do que o número de homens, mas nesse último concurso agora teve uma participação, cresceu bastante o número de homens que entrou ali no concurso. Por exemplo, na minha sala eram 3 homens, aí foram chamados mais 2 agora. Então, ainda somos a maioria, nós somos, eu acho que 10 mulheres mais ou menos, mas hoje em dia 4 homens, um deles saiu, ficaram 4 ali. Essas 10 mulheres são divididas em Tanto de psicologia como serviço como social. serviço social. No total, psicologia e serviço social, eu acho que nós estamos mais ou menos com 180 servidores no estado, dentro do Tribunal de Justiça. Que atende também os distritos. Na verdade, hoje a estrutura do tribunal é assim, cada comarca tem o seu núcleo, né, o que a gente chama de NUPS, o seu núcleo psicossocial, vamos dizer assim, e aí a capital, por atender uma maior abrangência, dentro dos seus juizados ou dentro dos núcleos específicos tem o seu, como é que fala? Tem a sua estrutura. Então, vara de família tem a coordenadoria, né? O serviço de apoio psicossocial às varas de família. Aí, violência doméstica tem o seu núcleo de violência doméstica, juizado da infância, primeiro juizado, segundo juizado. Aí cada núcleo tem a sua equipe própria, né? A VEP, VPEMA, e agora tem as coordenadorias também, que
estão sendo criadas para trabalhar ações mais amplas que vão englobar, vamos dizer assim, capital e interior. Vamos colocar agora, está sendo a coordenadoria, deixa eu ver se eu lembro o nome, de proteção à criança ou a vítimas de violência. E aí estão sendo criadas coordenadorias com ações específicas. Acho que é isso. Eu queria saber como que funciona essa mediação assim, de conflitos e como foi a sua primeira experiência como mediadora isso, ou como mediadora e também como psicóloga jurídica. A mediação, normalmente, ela pode vir dentro, no meu caso, como eu trabalho com mediação, eu não trabalho só a mediação da vara de família. Nos casos de perícia, eu faço as perícias da vara de família. Nos casos da mediação, não necessariamente sejam só da vara de família. Eu já peguei mediação da corregedoria, do NUPEMEC, e aí eles entram em contato e pedem, né, que a gente faça, né, seja mediadora num processo específico. Aí vem o processo para mediação. Aí o processo ele vem com um prazo que a gente chama de prazo suspenso. Todo processo tem um prazo, um rito processual e inclui prazos. E aí a mediação, por ser um processo diferenciado, tem que ter mais tempo, mais conversas, o prazo fica suspenso e a gente vai trabalhando dentro do processo. Uhum. A mediação em si, vamos lá. Se a gente trabalha com sessões individuais e sessões em conjunto. Vamos dar um exemplo de família, para talvez ficar mais claro. Chegou um processo de mediação para atender uma determinada família. A gente pode atender, normalmente a gente faz uma pré-mediação, que é um atendimento individual com cada pessoa, entender um pouquinho de como foi essa história dessa família, entender um pouco de como que eles estão vendo, o que cada um mais ou menos está buscando dentro daquele processo e explicar o que é a mediação. E como a mediação ela é voluntária, a gente precisa explicar e precisa saber se eles querem participar da mediação, né? Porque é um processo ativo, muito mais ativo do que um processo de perícia, por exemplo. Uhum. E aí fala com as duas partes, e às vezes a gente coloca outras pessoas da família dentro desse processo, porque aí é uma construção das partes. A gente vai estar lá muito mais para auxiliar esse diálogo, para estar como uma ponte mesmo, de trazer esse diálogo para eles e eles definirem como que eles vão conseguir conversar, de que forma que aquela família vai se organizar, e a gente vai estar lá muito mais para facilitar. Num processo de perícia, já é um processo que não é voluntário, então a gente marca com as pessoas e aí a gente escreve um relatório com as informações que a gente pegou, com o que de fato já aconteceu. Isso, com a dinâmica familiar daquela família, do pai, da mãe, como que a criança se relaciona, a dinâmica afetiva deles, enfim. A mediação não, vai só o acordo. Porque na mediação, de certa forma, vocês precisam voltar ao vínculo? Não, na verdade, na mediação, a gente vai ajudar nesse diálogo, na reconstrução desse diálogo. Por exemplo, de pai e mãe. Vou colocar a família que eu acho mais fácil de trazer esses elementos. Então, a gente às vezes traz a criança, traz o adolescente para que ele participe da construção desse acordo, porque se ele, vamos supor, é o motivo... estamos fazendo vamos trabalhar a questão da guarda, de como que cada um vai conviver com essa criança, ou com esse adolescente, porque ele não poderia participar da solução, do diálogo, né? Então, em alguns casos, a gente traz essa criança também, ou esse adolescente, para essa construção, só que aí a construção nasce deles. Então, o nosso papel de mediador é muito mais de traduzir alguma coisa, de facilitar essa conversa, de auxiliar, mas que eles vão estar propondo a solução. E meu trabalho como perito não é dar uma resposta para o juiz. Então, a mediação deu acordo, a gente escreve o que foi acordado. Eu não vou escrever minhas impressões, a dinâmica familiar, alguma coisa teórica, não. Vai estar circunscrito ao que eles acordaram e ao que eles não acordaram. Por exemplo, eles conseguiram acordar sobre pensão, sobre guarda, mas não conseguiram acordar sobre a visita.
Daí prevalece um bem maior Aí para a a gente só criança. coloca, olha, o acordo foi nesses pontos e não chegaram no consenso sobre tal situação. E aí essa outra situação vai ser definida pelo juiz. Aí a gente escreve o acordo, vai para dentro do processo e o juiz vê se homologa esse acordo ou não. Se houver necessidade de alguma alteração, aí ele vai mudar alguma coisa dentro do acordo. E se Entendi. não houver acordo, a gente só coloca que não houve acordo e o processo segue normal. Segue. Agora, o estudo, não, eu tenho que trazer uma resposta. Então, aí a gente vai trazer todas as entrevistas, fala com as crianças, com os adolescentes, pai e mãe. Aí, se precisar, a gente fala com o padrasto, madrasta, avós, enfim, demais membros da família que sejam importantes dentro daquele processo. A sua primeira experiência. Eu lembro que, na minha época, quando eu entrei no tribunal, só tinha uma psicóloga na vara de família, que era a Sara, e ela foi de fundamental importância para a gente, porque eu entrei sem nem ter ideia do que era psicologia jurídica. Eu venho de uma época que a psicologia jurídica não existia muito, nem trabalhos assim, acadêmicos, livros, e eu acho que as experiências que eu sabia era só dentro, às vezes, de um presídio, eram aqueles relatórios com alguns apenados, com algumas situações assim, e pronto. Então eu cheguei muito crua. E aí a gente começou a ler bastante coisa, principalmente serviço social, que tinha mais material, e do direito, que é o que chovia de material, era do direito. E a gente começou a acompanhar junto com as assistentes sociais, que já trabalhavam lá. No meu caso, na vara de família, quando eu entrei em 2009, eram 7 assistentes sociais e a Sara, que era psicóloga e coordenadora. Aí a gente começou atendendo, assim, junto com as assistentes sociais, os mesmos processos, até para a gente pegando, porque eles quase não mandavam processo para o psicólogo, porque só tinha Sara. Então, era um ou outro processo. Entendi. E aí a gente começou a atender assim, era bem, eu lembro que eu fiquei bem nervosa. Foi um processo bastante complicado meu que eu atendi, porque teve busca e apreensão depois, era um processo que já rolava há um tempo lá na vara de família, era um processo com bastante conflito. Mas foi muito bom, assim, eu lembro até hoje da criança, acho que talvez por isso, porque era um processo de O bastante primeiro conflito. também, né? Tem toda essa. Mas a Sara foi muito fundamental e eu vejo a importância mesmo de quem já está por lá, de como que pode estar auxiliando essas novas pessoas que chegam e tudo mais. E a questão é, você falou que tem 13 anos, né? 13 anos no Olha como é tribunal. novo, né? 13 anos. Eu falo assim, eu ainda cheguei num tempo que daí foi abrindo portas. Hoje nós somos 7 pessoas lá na vara de família, nós somos 7 psicólogos, ou 8. Que tem o coordenador e a equipe. Então, aumentou bastante o número. Acho que ainda precisava mais, porque é uma demanda que cada Com vez certeza. está crescente, né? Mas a gente vê que realmente é muito importante o nosso papel dentro da esfera judicial, do quanto que a gente pode, fazendo o nosso trabalho, o quanto que a gente pode facilitar, né, o desenrolar daquela família, né, da dinâmica da família, porque a gente trabalha oficina, a gente faz a oficina de pais e filhos, a gente tem as semanas de enfrentamento à alienação parental, além do trabalho da perícia, a própria formação de comunicação não violenta, né, da gente estar buscando agora também trazer uma outra esfera da mediação, ampliar esse acesso, porque somos poucos mediadores. Mas isso é toda uma equipe junto com vocês, né? Todo Nós um somos trabalho, toda uma isso. galera. Eu espero que aumente o número de mediadores, que nós somos hoje em dia, somos 3 ali, que está trabalhando ali na vara de família, né. Existem os conciliadores com formação também em mediação, que aí já são da área do direito, e a mediação eu acho que ela tem um caráter, de você trabalhar em conjunto, então o ideal é que tenham 2 mediadores, ou às vezes até mais, dependendo da demanda,
Tem processos de mediação que são 300 requerentes, 200 requerentes. Uau, Se você pegar uma esfera de um processo de uma ação coletiva, por exemplo. interessante. Então, voltando ao que eu disse no começo, a gente pensou na ideia de trazer as dúvidas do pessoal de casa, pessoal de fora mesmo. A gente fez uma caixinha de perguntas ali e trouxe algumas perguntas, além de também a gente querer que você falasse um pouquinho sobre como funciona, todos esses processos de mediação e tudo mais. Eu posso começar a fazer a Pode, primeira claro. pergunta? A pergunta número 1 é a seguinte: quando houve óbito da genitora, o filho adolescente morando com seu pai, os avós maternos pode ter o direito de reivindicar a guarda do menor? Se a criança mora com o pai, assim, normalmente eles podem solicitar. Como que funciona no normal? O normal é a guarda ser de pai e mãe, né? É a guarda natural, na verdade. Natural, né? Aí houve, vamos supor, uma separação. Há necessidade de estabelecimento de uma guarda judicial, que pode ser unilateral ou compartilhada. Hoje entende-se que o melhor para a criança é uma guarda compartilhada, onde os dois pais participam ativamente do cotidiano da criança, né? Faleceu um dos pais, normalmente a guarda fica com o outro genitor, mas é dado o direito de outros parentes solicitar a guarda ou a convivência com a criança. Para retirar a guarda de um dos pais, vamos colocar pai e mãe, precisa-se ver o que está acontecendo, que esse outro genitor que está vivo não tenha Não direito ou consegue. não possa ter habilidade de cuidar. Então, normalmente, a guarda é mantida dentro pai e mãe. Agora, se essa criança está em risco, com esse pai ou com essa mãe, de alguma forma está em risco, ou eles, vamos supor, está preso, não está podendo exercer a guarda, está internado em alguma clínica para tratamento de saúde, não está podendo exercer o seu dever e direito de guardião, mora num outro estado e a criança mora num estado diferente. Aí são normalmente as situações em que a guarda ela é tirada dos pais e passada para um terceiro. Porém, existe a questão da convivência, que é um direito da criança conviver, tanto com a família materna quanto com a família paterna, né? Ainda que o pai ou a mãe possa não estar vivo. Então, existe muito processo nesse sentido também, de regulamentação de convivência da criança com a família do genitor que faleceu. Entendi. Temos uma segunda pergunta. Qual o método utilizado para identificar a melhor decisão para as crianças, tendo em questão a grande mudança da vida dela com o término da relação dos pais e uma luta por guarda? Acho que você conseguiu falar um pouquinho na primeira pergunta também, né? A gente, assim, o que a gente entende? Hoje a gente tem a oficina de pais e filhos, que infelizmente não dá para a gente atender todos os processos da vara de família. Nós temos 12 mil processos, por exemplo, ano passado, dentro dos cartórios. Desses 12 mil, 1.200 vieram para estudo, né, durante o ano. E desses, nem todos a gente consegue passar pela oficina, por uma questão mesmo de espaço físico, de equipe. Aí, o que a gente faz? A oficina ela é feita uma vez por mês, onde algumas famílias são atendidas. Normalmente, a gente atende 20 famílias por mês. Aí é convidado o pai, a mãe, e crianças e adolescentes. Então, a sala das crianças vai ser trabalhada a questão da separação na linguagem da criança. A importância da criança continuar convivendo e amando e tendo o direito de conviver com os dois genitores, de trabalhar um pouco essa questão de que a separação não é o fim da família, é uma nova configuração. E aí ela vai estar com outras crianças passando coisas semelhantes. Da mesma forma, o adolescente vai passar pela sua oficina, onde ele vai ter esse espaço de fala, esse espaço de trabalhar essa questão, e cada um dos pais em separado, né? Vamos supor, tem 20 adultos, 20 casais, aliás, 40 pessoas. Aí 20 numa sala, 20 na outra, e aí a gente separa, por exemplo, o pai numa sala, a mãe na outra, mas em cada sala há homens e mulheres, que eu acho que traz uma riqueza muito grande o fato de você estar
ouvindo uma outra pessoa, por exemplo, a mãe está ouvindo o relato de um outro De um pai, é. né? Então traz essa pluralidade. E ali a gente vai falar sobre realmente que a família não se extinguiu. É um processo que dura umas 3 horas e meia a oficina, onde a gente vai falar sobre essa nova reconfiguração, como que eles podem estar melhor se cuidando para cuidar dos filhos. A gente fala sobre comunicação não violenta, a gente fala sobre guarda, sobre alienação parental e sobre o processo judicial, sobre mediação, conciliação. Basicamente é isso que a gente fala na oficina. E aí dentro do estudo, vamos supor, da perícia, a gente atende o pai, a mãe, a criança, adolescente e algum outro familiar que há necessidade de atendimento, e a gente vai olhar como que é a dinâmica como era a dinâmica dessa família antes da separação, como que era a participação de cada um dos pais no cotidiano da criança, qual é o cotidiano, a rotina da criança agora, como que cada um participa após a separação e como que eles querem participar da vida dessa criança. Por exemplo, se a criança faz atividade extracurricular, quem que leva, quem que busca? Era assim antes da separação? Como é que era feita essa divisão? Quem que acompanhava na escola? Quem que acompanhava no médico? Como que vocês podem estar participando? Como que o outro que não está convivendo tanto com a criança pode participar? Como que dentro da sua rotina de trabalho você pode estar, dentro da sua rotina de vida, estando mais próximo do filho? Eu acho que é um pouco isso. Eu entendo que o máximo a gente deve priorizar o máximo contato de cada um dos pais com a criança. Quanto menos se interfere nessa dinâmica do cotidiano da criança com cada um dos pais, muito mais saudável a criança vai ficar, né? Com certeza. A criança passava todos os dias, normalmente, vamos colocar o normal, todos os dias com o pai e com a mãe. O que aconteceu? Aí, de repente, separou mudança. e eu vou ver só meu pai a cada 15 dias, ou minha mãe. Então, a gente tenta sempre estar trazendo essa reflexão, tanto para a criança, para a mãe ou para o pai que mora com a criança, quanto aquele que passa menos tempo. Então, como que eles podem estar fazendo para facilitar, para que essa criança possa ter mais tempo de convívio com aquele genitor que não está no dia a dia, e vendo com essa criança como é que é essa questão, como que ele está lidando com tudo isso. Porque toda mudança causa uma certa estranheza ali. Toda mudança vai causar uma readaptação. Tudo Você que vai é ter novo, que né? vai ter uma desorganização para uma Com reorganização, certeza. né? E aí tem o tempo do processo, tem o tempo da separação, tudo isso influencia. É diferente você pegar uma família que separou agora há um mês, de uma família que separou há um ano. Então, cada caso é um caso, cada processo é um processo por conta dessas peculiaridades, da idade da criança, se tem irmão, se não tem, tudo isso, né? A gente vai vendo e cada processo é único, né? Nesse sentido. E a criança ali é uma figura participativa e ativa, né? Tá dentro do processo, tá vendo tudo aquilo ali acontecer. E a gente atende as crianças, assim, embora a criança ou adolescente ele não vá definir, né? Não é ele que vai decidir como que vai ser a vida dele, mas é importante ele ser ouvido, ele ser escutado, é importante ele ter essa voz, esse espaço. Como que está sendo para ele essa separação, por exemplo? Tem crianças que um impacto muito grande, né? Então, aí a gente, quando percebe alguma coisa assim, a gente às vezes encaminha, pede para ser encaminhado para uma terapia, se a gente percebe um sofrimento muito grande. Como que está sendo, até para que a gente possa orientar esses pais, às vezes, a relatos. Às vezes, principalmente criança pequena, acaba falando para a gente com muita naturalidade. Ah, minha mãe pediu para eu falar tal coisa, meu pai falou que eu tinha que falar isso aqui. E às vezes eles trazem esse relato mesmo de que um dos pais está falando mal do outro, e é o pai falando mal da mãe ou é a mãe falando mal do pai, e a criança está lá, ama a mãe, ama o pai. Então, Acaba quando a não gente entendendo, percebe né? esse tipo de coisa, a gente traz, conversa, tenta buscar uma reflexão desses genitores, de que eles se separaram, mas o vínculo como pai e mãe dessa criança sempre vai permanecer. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Foi ótimo, foi ótimo. Temos uma terceira pergunta.
Quando a esposa do seu neto não gosta dos parentes do mesmo e dificulta a relação do filho com os avós ou bisavós, é um caso de alienação parental. Uhum. O que se pode fazer, já que a mãe da criança tem esse comportamento com o consentimento do pai? Então, o que pode ser feito é um processo judicial. Eles podem entrar na justiça solicitando a convivência, a regulamentação de convivência. E aí o processo tem todo o trâmite, vai entrar, vai passar vamos supor, passou pela audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, vai ser oportunizado cada um deles falar. Olha, eu gostaria de participar da vida do meu neto, por exemplo, buscando o final de semana, queria falar com eles por telefone. Aí, se o casal acorda, não, eu concordo. Beleza, é feito um termo e esse processo acaba. Não, não concordaram. Possivelmente vá para estudo. Aí ou o juiz ou o Ministério Público se manifesta, pede estudo psicossocial ou estudo técnico, vai lá para o nosso setor. Aí a gente chama todo mundo e tenta entender o que está acontecendo, que essa participação dos avós não tá acontecendo como eles gostariam, como que esses avós estão se sentindo, como que é o desejo deles de participação. Aí a gente vai ouvir os pais, entender como que é essa participação dos avós na vida dessa criança. Porque muitas vezes a gente coloca uma coisa dentro do processo e com o passar do tempo, o tempo do processo também muda a dinâmica familiar. Né? Às vezes estava de um jeito naquele momento, pode ter acontecido de alguma forma algum atrito, e aí depois isso pode ter melhorado com o tempo ou não. E aí, às vezes, a gente faz atendimento em conjunto. Se eles aceitam, a gente chama, por exemplo, os pais, pode chamar esses avós, para ver se a gente consegue conversar. É diferente de uma mediação, mas é um atendimento em conjunto. Reunir opiniões ali, ver o que E ver talvez como é seja que os melhor pra dois vão, criança. como é que os 4 vão conversar, o que é importante para esses pais garantir nesse contato da criança com o avô e com a avó, o que é importante para esses avós garantirem em termos de convivência com esses netos, enfim, trazer algumas orientações e trazer o fruto do trabalho, que é um relatório para o juiz. Aí o juiz vai ler o nosso relatório e aí ele pode se basear ou não no nosso relatório, né? Então, não necessariamente o nosso relatório ele vai ser só mais uma coisa para o juiz estar se amparando para a decisão dele, né? Aí ele marca a audiência, ouve as partes, ouve testemunha se precisar e ele dá a decisão. É isso que a gente lê muito, por exemplo, quando a gente vai pesquisar, que de certa forma o relato do psicólogo jurídico acaba sendo um alicerce ali para o juiz e às vezes acaba sendo não que de fato, mas é que o juiz concorda que é isso mesmo, melhor para a criança ou para as partes. Eu acho que o nosso relatório, tanto do serviço social como da psicologia, ele vai trazer alguns elementos que talvez dentro do processo não se traga com neutralidade, porque cada um vai trazer as suas provas, né? As partes vão trazer o quê? A minha petição, feita pelo advogado ou pelo defensor, e as provas que eu tenho. O outro também vai trazer as suas provas, vai refutar o que um disse, vai trazer a sua defesa, cada um pode trazer suas testemunhas, e a gente é uma pessoa neutra, vamos dizer assim, né, dentro do processo. A gente vai atuar como um perito. Fica ali tentando entender. Então, a gente vai trazer o quê? O relato das partes, trazer como que cada um está fazendo, como que é a dinâmica dessa família antes de separação, pós-separação, como que essa criança está dentro, ou esse adolescente dentro dessa dinâmica familiar, e a gente vai colocar o que a gente percebeu, a gente vai colocar algumas coisas que são importantes garantir pelo melhor interesse da criança, que o nosso maior interesse é resguardar o direito da criança e do adolescente, né, dentro dessa família. Entendi. Como que funciona dentro desses processos a relação do psicólogo jurídico com o pessoal do direito? A gente não tem, dentro da nossa área mesmo, por exemplo, dentro da mediação, a gente tem, muitas vezes, junto com o mediador que seja da área do direito para fazer mediação. Só que aí é um papel diferente do papel do perito. A gente está ali só como mediador, né? Como um tradutor, eu acho, né? Como um facilitador. A
gente não está ali como um analista, como um perito. Agora, dentro do processo judicial, a gente acaba não tendo muito esse contato. A gente tem, às vezes, contato na mediação mais facilmente, porque muitas vezes o advogado vem junto e ele muitas vezes ajuda bastante nesse processo de mediação, porque ele está lá junto, ele não necessariamente precisa estar na mediação, mas ele pode participar. Dentro do estudo, não, porque é um estudo sigiloso, né? Então, eu atendo individualmente cada uma das partes. O advogado não vai ter esse acesso de estar junto. Na mediação, não, ele pode participar, né, estando junto, e normalmente eles têm uma participação muito boa com a gente, assim, na mediação, facilitam muito o diálogo das partes, até porque eles têm uma formação, como eu disse, é diferente da nossa, né, da minha em psicologia. Então, às vezes eu posso não estar atenta a um detalhe jurídico, porque não é minha área, e o advogado pode falar, olha, tem essa questão jurídica que a gente precisa, por exemplo, pontuar. Não. Mas dentro do processo de perícia, a gente acaba não tendo muito contato com eles. Entendi. Bom, a gente trouxe aqui um caso que a gente queria comentar, e se você puder falar se já teve algum parecido e tal. É o seguinte, com as próprias palavras de quem colocou. Crio meu neto desde os 2 anos de idade, tenho a guarda de fato, deve ser definitiva. Ela, no caso a mãe da criança, já entrou na justiça e perdeu. A guarda é minha e do meu esposo. Hoje a criança está com 8 anos e a mãe quer a guarda compartilhada. Entretanto, ela não mora na mesma cidade, mora em outro estado. Você já teve algum caso parecido, algo do tipo? Como é feito essa... Vamos ver, assim, guarda, na verdade, ela nunca é definitiva, porque a guarda ela pode ser alterada em qualquer tempo, né? É expedido um termo de guarda, às vezes uma guarda provisória, mas não um termo de guarda. E a guarda, por quê? Porque entende-se que você pode estar numa circunstância hoje que não consiga ter a guarda, mas possivelmente você, depois de uns anos, sei lá, organizou sua vida, vamos supor, essa mãe mudou de estado. Então, às vezes ela estava numa condição, naquele momento em que ela não tinha condição de estar criando esse filho. Eu não sei o pai, porque não era guardião, porque possivelmente foi feito um estudo. Os avós devem ter solicitado a guarda e, de alguma forma, pai e mãe naquele momento não poderiam estar assumindo essa guarda, e a guarda foi passada para esse terceiro, que no caso é a avó e o avô. Agora a mãe está solicitando uma guarda compartilhada. Normalmente, em estados diferentes, às vezes não é feita uma guarda compartilhada, porque entende-se que guarda compartilhada é para você compartilhar o dia a dia da criança. Existem processos que existem guardas alternadas. Às vezes, da criança morar um tempo com alguém, passar para um outro estado, porque, como eu disse, a guarda pode ser alterada. Com certeza. Então, assim, mas subentende-se que o melhor é que a criança permaneça onde ela já é criada há um certo tempo. Pela questão da... não sei como é a participação desse pai, então tem tudo isso, né? Como que esse pai participa do dia a dia dessa criança, como que é dado o direito dessa mãe, por exemplo, de estar junto, mas ela pode ter, sim, esse direito à guarda. Tem casos, inclusive, de guarda compartilhada com pessoas morando em estados diferentes, porque aí é uma decisão que cabe ao juiz, né? E aí entendendo, como eu disse, assim, o corpo de provas, como que essa criança fica com essa mãe, com esse pai, com esses avós, então tudo isso, assim. Mas existe bastante processo, assim, de guarda de avós e depois uma mudança, vamos supor, uma mudança de guarda. Tem muito caso, por exemplo, que os pais estão presos. Aí essa guarda vem para um avô, para uma avó, porque esses pais não estão mais em condição, naquele momento, de exercer a guarda. E aí passou um tempo, esses pais saíram da cadeia, esses pais se estabilizaram e querem voltar a ter a guarda. E aí entra com processo de guarda, ou às vezes não volta a ter a guarda, mas volta a ter a convivência.
Então, como eu disse, cada processo é um processo, porque cada família é uma família, né? E uma realidade diferente Diferente, da outra. social, econômica, emocional, dinâmica familiar, tudo isso tem que ser considerado, né? A relação dessa criança com esses pais, com esses avós. Entendi. Não sei se dá para definir isso, mas normalmente é feito um estudo. Ah, estão em estados diferentes. Então, é feito um estudo onde a criança mora, com a família que mora aqui. Vamos supor, Porto Velho e São Paulo. Aí a criança mora com os avós. Então, é feito um estudo com esses avós, é feito um estudo com esse pai e com essa criança. Aí a mãe mora em São Paulo. É feito um estudo com essa mãe lá em São Paulo, para avaliar algumas coisas. A E aí estabilidade, isso talvez, vem. de escola. Tudo é colocado em consideração, né? Quando você vai fazer um estudo. Ah, você trabalha, não trabalha? Com quem que a criança vai ficar no momento que você está trabalhando? Qual é a sua rede de apoio? Tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Ah, eu trabalho o dia inteiro. Aonde eu vou deixar a criança no momento que eu estiver trabalhando? Ah, não, eu tenho um companheiro, eu tenho uma companheira, eu tenho uma babá, eu tenho um amigo, às vezes eu tenho uma avó que também auxilia. Como que eu posso estar convivendo com meu filho se eu não moro com ele? De qualquer forma, vai ser assegurado esse direito para essa mãe. Ainda que talvez o juiz defina, vamos supor que seja um processo judicial, que o juiz defina a manutenção da guarda com os avós, provavelmente, se essa mãe não trouxer risco de vida para essa criança, é definido um tipo de convivência da criança com a mãe. Ah, mora no outro estado, não é possível vir a cada 15 dias, Talvez uma vez por férias. semana, férias escolares e tudo mais, porque é importante esse contato da criança, né, com os dois genitores. Com certeza, né? Até para o próprio desenvolvimento da criança, a relação, né? Então, cara, eu acho que é isso. Quero te agradecer muito pela sua presença. Se você quiser falar alguma coisa também sobre a sua realidade lá. Eu acho que não, assim, eu acho que se alguém tiver dúvidas, se quiserem que eu venha responder outras coisas, virei com o maior prazer. Eu falo assim, que eu acho que é um prazer estar trabalhando na vara de família, trabalhar como psicóloga jurídica, trabalhar como mediadora. Eu acho que me enriquece como pessoa, Com certeza. não só como profissional. E cada vez que eu estudo mais, cada vez que eu aprendo mais sobre o meu papel como mãe, o meu papel, por exemplo, a comunicação não violenta, como eu posso falar de uma maneira diferente, como que eu posso entender o meu papel como mãe e na vida da minha filha, e como cidadã, porque eu acho que tudo Até isso enriquecer enriquece o a seu minha vida pessoal. Eu falo assim, meu trabalho é impactado pela minha vida é impactada pelo meu trabalho. Então, eu sou muito, muito grata mesmo por trabalhar com isso e por aprender tanto, através do meu trabalho, aprender muito para a minha vida. Eu acho Com que é certeza. isso. Então, para a gente finalizar, eu quero muito te agradecer. Quero também agradecer ao professor Rafael por ter nos proposto, né, essa ideia de podcast e a gente ter conseguido falar com você, tirar nossas dúvidas e enriquecer também em trazer você da parte de dentro mesmo do tribunal, atuando e tudo mais. Obrigada também para o Rafael, que eu não conheço, mas obrigada, Mas Rafael. vamos ter a oportunidade de Vou ter. conhecer. Então, a gente quer te dar uma lembrança. Ai, obrigada, gente. Em forma de agradecimento. Ai, adorei. Nossa, eu estava precisando. Obrigada mesmo, meninas. Ainda tem o nosso emblema. Tá vendo aí? A gente pensou em tudo. Olha, maravilhoso, gente. Então, maravilhoso. acho que a gente vai finalizar. Muito obrigada, pessoal. Curte, comenta, compartilha e dá o like. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.